Já na questão de número 5, né, há aqui uma questão que talvez desse um pouco de dificuldade para você, era escolher entre a voz ou a voz com crase, né? E pedindo para você justificar a resposta. Ora, a resposta correta aqui é aquela que tem crase. Né? No momento em que você vai até o final do período e você vê lá, só resta falar. Ora, só resta falar a quem? A voz. Né? Então, falar é a única coisa que resta à voz e, portanto, essa voz aí tem crase. Né? Na letra B você tem aí uma questão de dizer quais as palavras que deveriam receber acento por serem paroxítonas, justamente como estéreo. Né? Estéreo é uma paroxítona terminada em L, por isso que ela recebe o acento. Ora, no caso aqui, nós só temos duas paroxítonas, não é? Que merecem esse acento. Fêmur, né? Aquele osso, e aljôfar, que é uma gota d'água, é o orvalho e tal. Talvez alguém possa ter pensado em hífens, mas lembre-se que hífens é paroxítona terminada em ENS, e isso não tem plural em português. Não é? Então, desculpe, não tem plural, né? Não tem acento exatamente por causa dessa terminação. Então, é claro que os acentos aqui só cabem nas palavras fêmur, o circunflexo, e em aljôfar, também um circunflexo, as duas paroxítonas terminadas em R. Bom, em relação aqui ao texto do Antônio Prata, no estado de São Paulo, eles querem que você nomeie e explique o jogo de ideias que está entre os verbos medrar e murchar, e medram e murcham, né? E em admiram e detestam, em chefes que admiram e detestam. Ora, você vai notar que há aí contrários, né? Contrários que convivem, portanto, essa é uma figura que você pode explicar como um jogo de contradição ou oposição, que na verdade é antítese, são as antíteses que são caracterizadas aqui. E a questão, essa talvez me pareceu a questão mais difícil da prova, a letra B da questão de número 6, em que você tem a interpretação da pluralização dos nomes próprios em os verdadeiros Macbeths, Ivans Karamazovs, Gregor Samsas e Faustos, etc. Olha, você sabe, né? Macbeth do Shakespeare, o Karamazov, o Gregor Samsa do Kafka e o Fausto, né? Do Goethe. Então aqui o que você tem, na verdade, são essa pluralização, ela pode ser explicada pelo fato de que todos esses nomes são nomes de personagens famosos de romances famosos da literatura internacional, mas que você pode encontrar normalmente no dia a dia, na vida real, no cotidiano. Então, esse é a pluralização dos nomes exatamente por isso. E esse processo de figurativização da linguagem, a gente pode chamar de sinédoque, né? São todos os Macbeths, os Karamazovs, os Samsas, etc. Isso caracterizaria o todo pela parte ou a parte pelo todo, e você tem aí a figura de linguagem chamada sinédoque. Sem dúvida, provavelmente a questão mais difícil da prova, talvez a única, né? Agora, passando aqui para a questão de número 9, né? Nós temos aqui na letra B, fofocas. Vamos falar da A também. Vai. A A, eles pediam para você dizer se os verbos ouvirei, descobrirei e verei são indicações de ações concluídas. Poxa, essa é muito fácil, né? Se eu ouvirei, descobrirei, verei, é porque eu ainda nem descobri, não vi, também não ouvi. Então, são ações que ainda serão concluídas, né? Não foram concluídas ainda, e também na dependência de ele entrar ali naquele lugar. Uma vez ali dentro, quer dizer, quando eu estiver ali dentro, é que eu verei, é que eu descobrirei, etc. E na letra B, você tem que fofocas são discretamente difundidas, você tem aqui uma voz passiva analítica, né? O verbo ser mais o particípio do verbo difundir. E eles querem a outra possibilidade de voz passiva. Olha, a outra possibilidade só pode ser a voz passiva sintética. E não se esqueça de que na voz passiva sintética e também na analítica, o sujeito paciente, ele concorda com a forma verbal. Então, aqui você teria que dizer que discretamente, né, difundem-se fofocas, ou então fofocas difundem-se discretamente, ou então difundem-se fofocas discretamente. Quer dizer, o importante era você ter combinado aí o fofocas com
o verbo na forma correta, né? E aí você teria essa forma de voz passiva alternativa aí. Por último, gente, aqui a questão 10, uma questão bastante simples, quer dizer, pedia para você identificar na letra A ideia expressa pelas preposições para, em, voltar para, minha edícula. Edícula é uma pequena edificação, né? Um quartinho, uma coisa assim. E do D em poema de Drummond. Olha, isso aqui é muito fácil. Voltar para é voltar para a origem. Isso é um destino ou um local de destino, né? E D em poema de Drummond poderia ser autoria, poderia ser posse também. E que você apontasse na letra B, no verso do Drummond, né, do mundo, vasto mundo e tal, se eu me chamasse Raimundo, a palavra que designa a ideia de um coração grandioso. Ora, a palavra que dá a ideia de um coração grandioso é vasto, né? E vasto pertence à classe gramatical dos adjetivos, ok? Bom, eu acho que é isso. Espero que você tenha ido muito bem e até acredito que você tenha ido muito bem mesmo, uma vez que a prova não ofereceu grande dificuldade, ok? Um abraço.